Bom dia, Schiller. Tudo bem, Zé Paulo? Olha, a Regina Duarte foi fritada por todo mundo, né? Foi fritada pelos artistas da área. Eu raras vezes, olha, acompanho essa área cultural há muito tempo, raras vezes eu vi uma campanha, eu diria assim, eu vou usar uma expressão dura aqui, uma campanha de ódio contra a Regina Duarte, da maneira como eu vi. Eu me lembro daquele ator, Zé de Abreu, né? Falando coisas quase inacreditáveis, né? Acerca até questões da vida pessoal da Regina Duarte. Ela foi exposta a um tipo de linchamento público, e cá entre nós, por nada, né? Por nada, simplesmente pelo fato de que ela apoiou o presidente Bolsonaro e resolveu aceitar a Secretaria de Cultura, né? Depois teve aquele episódio na semana passada, se não me engano, uma emissora de televisão fez uma entrevista com ela, e aí colocou uma desafé, no meio da entrevista coloca eu não sou jornalista de profissão, que eu não sei se isso aí é ou não ético, né? Mas você coloca uma adversária política, enfim, uma pessoa que vem criticá-la no meio da entrevista, de maneira bastante dura, né? E ela reage de maneira um pouco emocional, ela já, acho, machucada por esse linchamento público, então ela reage contra aquela situação ali que ela se colocou na entrevista, e ela recebe um segundo linchamento, né? Eu até caracterizei aquele episódio como Black Mirror brasileiro. Quem vê a série de Netflix Black Mirror sabe do que eu estou falando. Quer dizer, quando você tem uma multidão de pessoas destilando ódio, assim, de uma maneira quase inacreditável, né? Em função de algumas declarações, às vezes pode ser equívocos, uma maneira de lidar, enfim, é um mundo que a gente está vivendo, é um mundo muito difícil, né? Eu acho que muita gente que tem a ideia, ou poderia eventualmente aceitar um cargo público hoje, pensa 5 vezes, pensa 10 vezes, porque nós vivemos uma sociedade Black Mirror, né? Obviamente mostra o despreparo da Regina Duarte, né? Ela para você entrar nesse mundo político, você tem que saber que você vai entrar num mundo cão, né? Você vai sofrer ataques. Ontem, quando ela disse isso, quer dizer, que a família pressionava, tem um certo lado de verdade. Em certo momento, a família diz: olha, chega, que a pessoa ela começa a se desestruturar do ponto de vista pessoal com tanto ódio, digamos assim, disseminado contra ela, né? Obviamente o governo também fez a fritagem, né? Eu me lembro que vamos pegar 3 casos aqui: o caso do Dante Mantovani da Funarte, o caso da Maria da Graça Brant de Carvalho, que foi nomeada para aquela Secretaria de Diversidade Cultural do Ministério, e que foi desnomeada no dia seguinte. Então a Regina Duarte convidava e o governo, a Casa Civil, desautorizava, simplesmente publicava no Diário Oficial. E depois nós tivemos esse caso do Sérgio Camargo, que é o presidente da Fundação Palmares, né, que aliás é outro que sofre um certo tipo de linchamento, né, porque ele tem opiniões divergentes, digamos, da maioria do chamado movimento negro, das organizações, da esquerda, de uma maneira geral, né, e aqui não entra no mérito, ele tem visões dele, e ele é atacado dioturnamente. Inclusive agora, segunda-feira, os deputados do PT e do PSOL entraram com uma representação contra ele no Ministério Público, dizendo que as declarações dele teriam conteúdo racista. Na verdade, são visões que ele tem, divergentes. De novo, vocês conhecem a minha visão aqui, cada um pode julgar se é ou não é, mas é um direito de opinião dele. Enfim, isso é um Brasil que a gente está vivendo hoje, é um Brasil polarizado. A Regina Duarte certamente não estava preparada para o cargo, né? Ela foi desautorizada o tempo inteiro, não soube reagir. E aí cá entre nós, né, é um pouco a falta de seriedade com que o governo trata a cultura. Nós já tivemos 3 ou 4 secretários, aí, se contar os interinos, nenhum fica no cargo. É uma ala altamente ideologizada. Eu escrevi um artigo logo que a Regina Duarte entrou, dizendo que a gente até conversou aqui no jornal, que ela não pode. Você tem que tirar a ideologia da cultura, você tem que fazer uma gestão técnica na cultura. Só que esse é um setor infestado de ideologia por todos os lados, especialmente do lado do governo, né? Então quer orientar o tipo de filmes que podem ser patrocinados, enfim, e no fundo não tem projeto nenhum, né? Só vou dar um exemplo: esse cargo que foi prometido para a Regina Duarte na Cinemateca Brasileira, ele não existe, é uma função lá, que na verdade, por quê? Porque a Cinemateca Brasileira tem a sua gestão feita pela Associação Roquete Pinto, que é uma organização social, que aliás é um modelo de gestão de cultura que funciona muito bem. Quem não conhece a OSESP, quem não conhece a Pinacoteca do Estado de São Paulo, quem não conhece lá o Museu do Amanhã no Rio de Janeiro, são todas organizações sociais, ou seja, o governo não faz a gestão, não tem um diretor do governo lá,
Você pode ter algumas funções técnicas cumpridas por funcionários públicos do Estado, mas que tem muito mais um poder de controle, de fiscalização. Né? A gestão, propriamente, é feita por uma organização que tem, por princípio, autonomia. Então, o governo não pode nomear, né, um funcionário de uma organização social que é contratada pelo próprio Estado. Então, vai ser um imbróglio jurídico. Olha, eu aposto aqui, não vai ser fácil esse cargo aí de consolação que a Regina Duarte apresentou. Então, eu diria assim, é um fiasco do começo ao fim esse processo e mostra claramente que o governo não sabe o que fazer com a cultura, não tem projeto nenhum para a área cultural. Aliás, era uma área que só deveria dar boas notícias, né? Dado o vigor da cultura brasileira, enfim, mas infelizmente até agora foi fiasco atrás de fiasco. O primeiro, não é, Schiller, o primeiro secretário nacional de cultura do governo Bolsonaro caiu porque havia um edital de lançamento de projetos que permitia a produtores culturais buscarem financiamento no Banco do Brasil e havia um determinado item daquele dispositivo para licitação que permitia que, ou pelo menos na avaliação do governo, permitia que fossem viabilizados financiamentos para temas que não interessavam o governo naquele momento, com filmes com temas sobre igualdade racial, igualdade de gênero, e aí viram ali um problema, aquele primeiro secretário que vinha inclusive de um outro cargo na gestão Temer pediu o boné, ele saiu dizendo que tinha sido vítima de censura. Aí depois veio o Roberto Alvim, por exemplo, e o caso do Roberto Alvim me parece emblemático, Schiller, ainda para complementar a sua análise. O Roberto Alvim, na quinta-feira à noite, anterior àquela sexta-feira em que ele divulga aquele fatídico vídeo com menções ao nazismo, na quinta-feira à noite ele participa de uma transmissão pela internet, aquelas que o Zé Paulo se refere a transmissões da Al-Qaeda, né, Zé Paulo, com aquela bandeira do Brasil. Agora deu uma melhorada no cenário, né? Mas ele participa de uma daquelas transmissões em que o presidente apresenta o Roberto Alvim como o secretário nacional de cultura que vinha para acabar com a esquerda naquele setor. E aí ele só não conseguiu sustentar o Roberto Alvim ali por causa do vídeo e depois da justa pressão feita por uma parcela importante da sociedade, especialmente da comunidade judaica, com aquele vídeo que é um crime cometido pelo Roberto Alvim, né? Então, o que o presidente quer é isso, faca na caveira, como costumam dizer, né? Olha, Rafael, eu diria que não tem... Eu concordo inteiramente contigo, é isso que o governo parece querer, alguns assessores, enfim, a chamada ala conservadora. Você tem 3 ministérios, 3 áreas do governo, que acabaram afeitas à chamada ala conservadora, que é a Direitos Humanos, com a Damares Alves, e que tem muita habilidade, que toca em pautas importantes, quer dizer, que tem uma visão, eu diria assim, que ela sabe lidar com esse mundo, né? E ela não... E vem sendo uma das ministras mais bem avaliadas do governo em pesquisa de opinião, né? Então, quer dizer, parece que é onde o conservadorismo funcionou dentro do governo. De novo, aqui não tomo posição, se está certo ou não está certo. Estou dizendo o seguinte, funciona, tem pesquisa que diz que está respondendo bem, ela tem carisma, ela tem popularidade, ela coloca pautas, né, ela surpreende, né, a ministra Damares Alves. Aí você tem o ministro Von Traum, que é a gente analisa quase toda semana aqui, né, quer dizer, ele realmente é agressivo, ele, na minha visão, não tem política para a educação no Brasil, quer dizer, ele fica nessa superfície do debate ideológico, né, mas o que acontece com o ensino básico brasileiro? A grande missão do MEC é melhorar a qualidade do ensino básico brasileiro. São 85% das crianças jovens do Brasil que estudam em escolas públicas ligadas a municípios e estados. Então, primeiro tem que ter uma super coordenação com os estados e municípios, né? Tem que criar modelos de padrões de qualidade, novos modelos, inclusive de gestão, e eu não vejo nada disso no MEC. Eu vejo as escolas cívico-militares, que é uma bandeira assim, muito reduzida e mais nada, mais conflito, né? Enfim, e no caso da cultura, né, Schiller? A cultura sempre fez parte do Ministério da Educação. Tanto é que o MEC significa Ministério da Educação e Cultura. Agora seria horroroso, né? A cultura está no Ministério da Educação. Mas olha, ela estava antes no Ministério da Cidadania e depois passou para o Ministério do Turismo. Tem nada a ver, né? Mas cá entre nós, Paulo, olha, nós tivemos, desde a redemocratização, desde o governo Sarney, um Ministério da Cultura independente, que é um ministério relativamente pequeno, não é? O fato de ser ministério não custa R$1 a mais. Você ser secretaria ou ministério, está vinculado ao ministro, não está. Porque é um cargo, na verdade, você tem a mesma estrutura. A sala
Eu tive lá, inclusive, numa reunião há muito tempo atrás, para discutir temas de cultura, temas lá na minha área de acadêmica, e eu me lembro, a sala é a mesma onde administrou o Celso Furtado, o ministro Francisco Verfor, o ex-secretário Sérgio Paulo Rouanet, o Gilberto Gil, enfim, toda uma série de ministros ou secretários da cultura, cá entre nós, de estatura. Você tem o Celso Furtado lá, você tem o Gilberto Gil lá, você tem o Francisco Verfor, o próprio Sérgio Sá Leitão, que agora é o secretário aqui de Cultura de São Paulo, fez uma excelente gestão na época do governo Temer. Então, é uma secretaria, um ministério que vinha apresentando bons resultados. O Brasil tem uma política cultural abrangente, tem uma lei chamada Lei Rouanet, que é uma lei que tem críticas mais diversas, mas ela é um modelo internacional. Então, enfim, o governo Bolsonaro ele esculhambou uma área que, bem ou mal, vinha produzindo aí bons resultados, Infelizmente, Schiller, a Regina Duarte mancha, uma carreira de 50 anos, brilhante atriz, para cair nessa esparrela aí. Foi lamentável, olha, vergonha alheia ontem, viu? Vergonha alheia, E para fechar meu ponto aqui, Zé Paulo, tem essa mania na área cultural de botar sempre assim um artista famoso. Nada contra um artista. Eu nem conheço o Mário Frias, torço que ele faça um bom trabalho, não é essa a questão. Mas, pega o caso do Sérgio Sá Leitão, que foi o secretário, foi o ministro na época do governo Temer. Ele não é artista famoso, mas ele é um gestor. Então, por que você tem na área de infraestrutura, você coloca um gestor reconhecido, que é o caso do Tarcísio Freitas, que é de carreira, que conhece o negócio, que é um especialista, daí funciona. Na área da cultura, parece que é botar uma vitrine, uma pessoa famosa que não entende nada de gestão, aí chega lá, não sabe o que fazer, não entende do assunto, não sabe administrar, e aí cria esse fiasco todo. Então, acho que é uma brincadeira que o governo vem fazendo, na verdade, com a área de cultura no Brasil. Fernando Schiller volta ao longo da programação aqui da Rádio Bandeirantes. Bom trabalho, até mais, hein, Schiller? Grande abraço. Rede Bandeirantes de Rádio.